A Bíblia Fala, com pastor Ézio Pereira da Silva. Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa podcast A Bíblia Fala. São todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo e eu espero que hoje haja uma reflexão muito profunda no coração de cada um, de todos nós, para que nós atentemos para a palavra de Deus. O tema que nós vamos compartilhar hoje é o tema pecado, rebeldias fatais. Pecado, rebeldias fatais. Eu quero compartilhar aqui, neste momento, algumas rebeldias, alguns pecados cometidos no Antigo Testamento, na parte do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. O primeiro ato que eu quero mencionar para vocês, fato 1, a queda do ser humano. A queda do ser humano. Qual o motivo da queda? Pecado. Todas as quedas estão relacionadas ou motivadas pelo pecado. Então, mais especificamente nesse fato 1 aqui, cobiça e desobediência. Então, eu quero ler aqui no texto, em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então lamentou o Senhor. O Senhor se arrependeu. É uma tradução de uma palavra que não muito adequada para arrependimento, porque Deus não se arrepende de nada, mas Deus se lamentou, se entristeceu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me lamento muito de os haver feito. Bom, com esse texto que nós lemos aqui, nós vemos aqui a introdução do dilúvio universal. Então, um pouco antes de vir o dilúvio universal, que é o segundo tópico que nós vamos abordar aqui, é esse primeiro, o fato 1, que é a queda do ser humano. Então não é preciso de a gente falar muito a respeito disso, porque todos nós sabemos como a humanidade é, como a humanidade vive, qual o mal ou quais os males que estão sobre toda a humanidade. E interessante, não é que nem que os males estão sobre a humanidade, mas na verdade os males procedem do interior
dos seres humanos ou da humanidade. Então, por isso que nós estamos vivendo da maneira que nós vivemos e somos da maneira que nós somos. Por quê? Porque o ser humano caiu da presença de Deus, ou da graça de Deus. O ser humano foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, para ser uma criação, conforme está registrado no capítulo 1 de Gênesis. Deus olhou e viu que era tudo muito bom, depois de ele haver criado o homem. Mas o homem, então, o ser humano, pecou contra Deus. O que aconteceu? O pecado entrou no ser humano através da cobiça e, consequentemente, a desobediência. Então, esse fator 1 é que vai desencadear todos os outros fatores ou todos os outros comportamentos e pecados que os seres humanos praticaram e estão praticando até hoje na face da terra. Com isso, nós vamos fazer menção aqui do segundo fato, que é o fato 2, que eu mencionei, a respeito do dilúvio universal. Então não é preciso que nós discorramos muito, falemos muito, a respeito da degeneração do ser humano. Porque isso é em toda a terra, todas as pessoas já conscientes sabem que o ser humano está em decadência, já desde a época da sua queda lá no Jardim do Éden. Então, naquele dia em que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, pelo pecado da cobiça e desobediência em seguida, quer dizer, cobiçou aquilo que Deus havia previsto e falado para eles e os advertido, que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. Então houve a cobiça por parte de Eva, né, e depois, em seguida, a desobediência por parte de Eva e também de Adão, o seu marido. Então, nisso, o primeiro casal existente na face da terra que foi criado por Deus, e toda a sua geração, toda a sua descendência entrou por herança nessa questão aí do pecado. E em seguida, então, entra o texto que nós lemos aqui. O Senhor Deus, após ter criado o ser humano, e já passaram, então, vários anos, mas Deus viu que o ser humano, ele continuamente tendia para o mal, ele buscava o mal, assim, praticamente, automaticamente ele buscava praticar o mal, quer dizer, não tinha a tendência de fazer as coisas boas, mas de fazer as coisas ruins, fazer o mal em desobediência a Deus. E chegou nesse ponto aqui que nós lemos, quando Deus fala, aqui no versículo 6, do capítulo 6 de Gênesis, então se entristeceu o Senhor, ou se arrependeu o Senhor, numa tradução, uma palavra aqui não muito correta, e pesou no coração de Deus o comportamento da raça humana. E a decisão que Deus tomou tinha que ser da maneira que realmente ele tomou, que ele pensou, porque Deus nunca é imperfeito em nada do que ele pensa e do que ele faz. Em todas as coisas ele é perfeito. Então, pesou muito no coração de Deus, ele entristeceu muito com as atitudes, com o comportamento, com a prática do ser humano. E então ele disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me entristeço de os haver feito. Bem, então Deus anuncia aqui
uma catástrofe, na verdade. Porém, quando Deus tem essa decisão, toma essa decisão, ele não podia eliminar da face da terra todo o ser humano. Por quê? Porque existia um homem naquela época, um homem chamado Noé, que ele era diferente de todo o resto da humanidade. E ele era um homem justo, um homem que temia a Deus e que buscava fazer o bem, ou seja, ele era uma pessoa diferente dos demais mortais. Então, a Escritura diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Então Deus disse, olha, eu vou fazer desaparecer da terra o homem. Mas, em seguida, diz o texto, porém Noé achou graça diante do Senhor. E aí, então, Deus anuncia, então, não para a humanidade de uma maneira geral, mas ele anuncia para Noé o que ele iria fazer. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, entre o resto da humanidade que vivia com ele. Noé, olha a expressão que a Bíblia diz, Noé andava com Deus. Então era muito diferente, extremamente diferente. Nada tinha a ver com o resto da humanidade, com o comportamento do resto da humanidade. E então Deus traz Noé para junto de si e anuncia para Noé o seu propósito de ele eliminar da face da terra todo homem. Por quê? Porque a terra estava corrompida. E então, o motivo de vir o dilúvio universal sobre o ser humano foi a degeneração da raça humana. E era mau todo o comportamento do ser humano. Segundo entendemos pela palavra de Deus, Noé, a partir do momento em que ele recebeu essa orientação de Deus, essa informação, esse propósito que Deus teve nele, e em destruir o ser humano, ele anuncia para Noé isso e fala para Noé construir uma arca, que essa arca seria para a salvação dele, da sua família e também de alguns animais que Deus preservaria ou que preservou na face da terra. Então diz a palavra de Deus que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então ele afirma para Noé, dá a instrução para ele. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Então Deus dá todas as instruções aqui para Noé de como ele faria essa arca. Bom, então, a partir do momento então, que Deus anuncia a Noé o seu propósito de destruir toda a humanidade, com exceção de Noé e a sua família, então Noé então começou a pregar, a falar para a humanidade, a falar para todos os seres humanos contemporâneos dele, que Deus haveria de mandar um dilúvio sobre a face da terra. E isso durou, se nós entendemos bem o texto, se nós interpretamos bem o texto da Bíblia, passaram-se 120 anos, Noé anunciando o dilúvio que viria para colocar toda a humanidade afogada e, com isso, eliminaria da face da terra o ser humano. Então, resultado disso, ninguém, durante os 120 anos, se nós estamos interpretando o texto corretamente, e muitos estudiosos da Bíblia, muitos teólogos, muitos sábios, têm interpretado dessa forma. Então, desde o momento que Noé recebeu a instrução de Deus
para destruir o ser humano através da água, do dilúvio, e que ele construísse a arca, então Noé começou a anunciar o dilúvio que viria. Então ele passou os 120 anos aproximadamente. E olha só que coisa fabulosa, que coisa estupenda. Qual o resultado da pregação de Noé? Qual o resultado que a população ou a humanidade teve a respeito da palavra que Noé pregava, que a palavra de Noé anunciou? Ninguém, não teve um ser humano que acreditou na pregação de Noé e muito menos se arrependeu dos seus pecados. Mas Noé e seus filhos e as esposas dos seus filhos e a sua mulher, 8 pessoas, foram as únicas pessoas que foram salvas, Noé e a sua família. Então diz o texto que até a ocorrência do dilúvio, até que o dilúvio caísse na face da terra, o ser humano e os animais se alimentavam das plantações que Deus fizera. Porque o ser humano não foi dado a ele de comer carne naquela época. Então, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29 e 30, diz que o Senhor Deus ainda não havia feito chover na face da terra, na face da terra, mas um vapor saía da terra e regava toda a superfície do solo. E então, eu imagino que, pelo fato de não haver chuva na terra até aquela época, a exceção apenas de um vapor, de uma neblina, e isso pode ter, juntamente com os seus pecados, que os pecados da humanidade, contribuído para que o ser humano não acreditasse na mensagem de Noé. Noé provavelmente anunciava, como de fato fez, o dilúvio, mas para a humanidade, como não tinha conhecimento da chuva, não tinha conhecimento daquilo que Noé estava falando, muito provavelmente isso ajudando, juntamente com seus pecados, os fizeram acreditar que Noé não estava dizendo o que era correto, o que era certo. Provavelmente também pela idade de Noé, porque Noé já tinha por volta aí de entre 500 a 600 anos, talvez eles dissessem até que Noé pudesse já não estar funcionando bem a sua mente, já estar meio demente, já meio maluco. Então, de qualquer forma, eles não acreditaram na mensagem que Noé pregou, que viria um dilúvio, que Deus haveria de mandar um dilúvio para consumir. E todas aquelas pessoas, então, que estavam lá, na face da terra, a humanidade inteira, que se arrependesse dos seus pecados, então entrasse juntamente com ele e a sua família para a arca, porque o dilúvio haveria de cair. Mas então eles, todas as pessoas, sem exceção de nenhuma sequer, não acreditaram na mensagem de Noé. E o que aconteceu então? O fato é que a multiplicação da iniquidade moral, conforme nós lemos aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 4, a palavra diz que a terra estava cheia de violência. E aqui entra um fato aqui que eu não vou comentar hoje com vocês, mas num dos próximos programas, nós vamos falar especificamente desse assunto. É o assunto de que seres espirituais ou seres angelicais começaram a se prostituírem com as mulheres humanas. Então, houve aí uma miscigenação, mas esse caso aqui é um capítulo à parte, que eu vou trazer depois para vocês essa ministração a respeito desse acontecimento.
Mas o fato é que, apesar dos avisos durante muito tempo que Noé falou, os seres humanos então não acreditaram, conforme eu já disse, nem se arrependeram de suas obras. Continuaram incrédulos e sem arrependimento. Então, como disse Jesus mais tarde, falando no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, então Jesus disse a respeito deles, que eles não perceberam, ou seja, a humanidade inteira não percebeu até que veio o dilúvio que Noé estava anunciando. E o que aconteceu então? Eles não perceberam, ficaram fora da arca e veio as águas do dilúvio e essas águas do dilúvio levaram a toda a humanidade para a perdição eterna, para a morte e para a perdição eterna. Por quê? Porque eles estavam sendo destruídos exatamente por causa da sua pecaminosidade e da sua falta de fé naquilo que Noé estava falando e de arrependimento dos seus pecados que eles praticavam. Então esse é o segundo fato que nós temos no Antigo Testamento a respeito dos pecados, ou seja, a respeito das rebeldias fatais. O fato seguinte, o fato 3, destruição de Sodoma e Gomorra. Qual o motivo de Deus destruir Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Sodoma e Gomorra e as cidades próximas a elas? Qual foi o motivo? Também, como não pode deixar de ser, quando Deus faz uma coisa assim, o motivo é o pecado. Então, o pecado, principalmente o pecado da imoralidade. Provavelmente também, em Sodoma e Gomorra, havia também o pecado social, porque eles não se preocupavam com aquelas pessoas que necessitavam de algumas coisas, de terem ajuda. Então, isso passou de branco para eles, mas o que prevalecia em Sodoma e Gomorra eram os seus pecados, pecados de imoralidade, pecado fatal da desobediência, que levou eles à perdição. O sobrinho de Abraão, Ló, ele vivia, em Gênesis capítulo 13, versículo 13, menciona assim: os homens de Sodoma e Gomorra no caso, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas um sobrinho de Abraão, chamado Ló, vivia afligido pelo procedimento libertino de todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, porque o Ló passou a habitar em Sodoma e Gomorra quando ele se separou pela multidão, né, de animais que eles tinham, Abrão e Ló. Então eles se separaram e Ló escolheu viver então em Sodoma. Mas o sobrinho de Abrão, Ló, ele era um homem justo, mas ele vivia afligido por tudo que ele via e ouvia de todos os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Então, diz a palavra de Deus que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, então, vivia afligido pelo procedimento libertino dos seus habitantes, que eram insubordinados. E eles não respeitavam ninguém. Agora, olha só, em Sodoma e Gomorra, a população dessas duas cidades era terrível. E quando Deus anuncia para Abraão que ele tinha o propósito de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, e mandou que os anjos fossem até lá, Sodoma e Gomorra, e tomassem conhecimento de toda a situação. O que aconteceu então? Os anjos foram a Sodoma, mas
Deus ficou junto com Abraão e Abraão então começou a falar com Deus. Mas por que Abraão começou a falar com Deus? Porque Ló e a sua família, Ló, que era seu sobrinho, e a sua família estavam lá. Então, como Deus estava dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra, então Abraão começou a interceder diante de Deus. Essa é uma passagem bíblica que todo mundo sabe, todo mundo conhece. É uma passagem bíblica que informa que Abraão então começou a falar com Deus e dizer a ele: Senhor, será então que o Senhor vai destruir o justo juntamente com os pecadores? E começou a falar com ele: se tiver 50 justos lá em Sodoma. Aí Deus disse para ele: olha, Abraão, se lá em Sodoma tiver 50 justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra por amor aos 50 justos. Por que Abraão estava dizendo isso para Deus, citando essa quantidade de justos lá? Porque ele sabia que se ele falasse 50, já poderia estar englobando também Ló e a sua família. Ló, que era seu sobrinho, e a sua família. Então diz Deus para ele: olha, se tiver 50 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão viu que aquela palavra que ele falou para Deus não fez efeito. E aí ele, assim um pouco constrangido, falou: Senhor, mas e se tiver apenas 40? Aí Deus falou com ele novamente: olha, se tiver 40 justos lá em Sodoma e Gomorra, e no caso de Abraão, envolveria aí Ló, que era seu sobrinho, e a sua família. Então, se tivesse 40, então Deus não destruiria, então pouparia então a pessoa de Ló e a sua família. Mas Deus falou: olha, se tiver 40, eu não destruo Sodoma e Gomorra, por amor aos 40. E aí Abraão começou a ficar apertado. Falou: Senhor, e se tiver 30? Deus volta para Abraão e diz: olha, se tiver 30 justos lá em Sodoma e Gomorra, eu não destruo Sodoma e Gomorra por causa dos 30 justos que lá houverem. E Abraão continuou. Ele viu que não tinha dado certo ainda. Então ele falou: Senhor, mas e se tiver 20? Ainda estava dentro da conta de Abraão. E Deus disse: olha, se tiver 20 justos lá em Sodoma e Gomorra, eu não destruo a cidade de Sodoma e Gomorra por amor aos 20 justos que houverem lá. E aí Abraão ficou tão desesperado que falou assim: Senhor, me perdoa, mas mais uma vez ainda vou falar ao Senhor ainda. Senhor, e se lá em Sodoma e Gomorra tiverem 10 justos? Aí Deus falou: Abraão, se lá em Sodoma e Gomorra tiver 10 justos, eu não destruo Sodoma e Gomorra por causa dos 10 justos. E então Abraão viu que não tinha jeito, Sodoma e Gomorra tinha que ser destruído. Por quê? Sodoma e Gomorra não tinha 10 pessoas justas lá. E o dilúvio, ou melhor, a destruição de Sodoma e Gomorra, igualzinho o dilúvio, só que o dilúvio foi por água, né? E Sodoma e Gomorra haveria de ser destruída por fogo. Então, Abraão parou de falar a Deus e aceitou que Sodoma e Gomorra, então, fosse destruída. E acontece o seguinte: os anjos chegaram lá em Sodoma e Gomorra. Então, apesar da intercessão insistente e fervorosa e preocupante de Abraão junto a Deus, isso está registrado no capítulo 18 do livro de Gênesis. Então, apesar de tudo, a cidade de Sodoma e Gomorra, seus habitantes, não se arrependeram de seus pecados. Pior ainda, quando os anjos chegaram lá em Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Os anjos chegaram lá, claro, materializados, né?
Então, os habitantes de Sodoma e Gomorra viram que os anjos, aparentemente jovens, chegaram lá na casa de Ló, chegaram em Sodoma e Gomorra e se aproximaram da casa de Ló e foram recebidos por Ló e a sua família. Só que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram tão terríveis, tão cruéis, tão grandes pecadores diante de Deus, o que aconteceu? Os habitantes de Sodoma e Gomorra bateram na casa de Ló, onde estavam os anjos, e mandou que Ló trouxesse para fora aqueles anjos, jovens, né, aparentemente jovens, porque eles queriam, então, abusar daqueles anjos que chegaram lá na casa de Ló. E aconteceu, então, forçaram a Ló que trouxesse os anjos para fora, trouxessem aqueles dois aparentemente jovens para fora, que eram os anjos, porque os habitantes lá de Sodoma e Gomorra queriam abusar sexualmente dos anjos. E aí, então, o que aconteceu? Os anjos, então, dentro da casa de Ló, puxaram Ló para dentro e eles feriram os habitantes de Sodoma e Gomorra com cegueira, de maneira que eles não puderam enxergar mais. E aí, os anjos falaram para Ló e a sua família: depressa, saiam daqui depressa da cidade, fujam daqui, porque Deus vai ordenar a destruição da cidade e nós vamos destruir essa cidade. E os anjos apressaram Ló e a sua família para saírem rapidamente de lá, de Sodoma e Gomorra. E eles então saíram, puxados pelos anjos, foram até as montanhas e se abrigaram numa cidade chamada Zoar. E o que aconteceu então? Deus, através dos anjos, quando Ló e sua família estavam já salvos lá da destruição de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu então? O Senhor mandou fogo dos céus e destruiu todas aquelas cidades, Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. E não sobrou ninguém. E até mesmo a mulher de Ló, que os anjos avisaram: olha, fujam para fora, nem olhe para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela, talvez amando de alguma maneira, com pena de alguma coisa, olhou para trás e a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Ou seja, ninguém de Sodoma e Gomorra foi salvo. Por quê? Todos eram pecadores inveterados diante de Deus. Então, destruição de Sodoma e Gomorra. Pecado, rebelião fatal que aconteceu com eles. Bom, no quarto fato que eu tenho aqui, Israel destruído no deserto. Qual o motivo? Pecado. Pecado, como sempre, né? Incredulidade e rebelião. O que aconteceu que Israel foi destruído no deserto? Todos então se lembram que Deus libertou o povo dele lá do Egito e levou o povo, depois da travessia do Mar Vermelho, levou o povo para a terra de Canaã. Ao aproximar-se da terra de Canaã, Deus mandou Moisés pegar 12 líderes, um de cada tribo de Israel, e fazer uma espionagem por toda a terra de Canaã. E eles foram. Quando eles voltaram, foram esses 12. Quando esses 12 voltaram, 10 desses 12 espias começaram a difamar a terra de Canaã, que Deus tinha dito que era a terra que manda leite e mel, que daria em possessão e herança para eles. Então eles infamaram a terra de tal maneira
que eles começaram a murmurar e começaram a ofender Moisés, Arão e o próprio Deus também. Porque Deus havia trazido eles, tirado eles da terra do Egito, onde eles, apesar de escravos, eles se alimentavam bem, estava tudo tranquilo lá, e agora Deus traz eles para aquele lugar lá, para serem mortos pelos gigantes que haviam lá na terra de Canaã. Então eles falaram muito mal e infamaram a terra. E apenas 2, chamados Josué e Calebe, se colocaram contra os 10. Mas os 10 acabaram fazendo uma rebelião, essa rebelião, nós falamos uma rebelião fatal, e infamaram a terra e revoltaram, provocaram uma revolta em toda a nação de Israel, que tinha saído do Egito. Então eles começaram a chorar, falar muitas coisas, a murmurar, e queriam já levantar um outro líder para que levasse eles de volta para o Egito. E então, eles influenciaram o povo de tal maneira que Deus falou assim, chamou Moisés e disse, Moisés, eu vou fazer com que esse povo pereça aqui no deserto. Eu vou destruir todo esse povo no deserto. Todas aquelas pessoas que saíram da terra do Egito, de 20 anos para cima, até os mais velhos, todos eles perecerão aqui. Então, como vocês ficaram lá na espionagem da terra de Canaã durante 40 dias, foi o prazo que eles passaram lá espionando a terra, e voltando eles infamaram, difamaram a terra, que Deus falou bem da terra que ia dar para eles como herança, mas eles infamaram, quer dizer, ainda se rebelaram contra Deus. E o que aconteceu então? Murmuração e rebelião e revolta dos 10 espias de Canaã influenciaram todo o povo, provocaram revolta contra Deus e como castigo foram impedidos de entrar na terra prometida, porque tiveram de peregrinar na terra. Então Deus falou, olha, como vocês ficaram 40 dias na terra de Canaã, espionando, verificando, fazendo um levantamento, vocês vão ficar 40 anos aqui no deserto, sem entrar na terra de Canaã. Até que toda a geração, durante esses 40 anos, toda essa geração que saíram do Egito de 20 anos para cima, toda pereça aqui no deserto. Então, o que aconteceu? Toda aquela população morreu. De 20 anos para cima, todos morreram. Nenhum deles, com exceção de Josué e de Calebe, que eles falaram contra os 10 espias e que Deus iria dar aquela terra em possessão para eles, que escaparam, então, dessa destruição. Então, Deus eliminou toda a população de 20 anos para cima, que saíram do Egito, poupou apenas Josué e Calebe, porque creram em Deus. Então eles não foram incrédulos e nem também se rebelaram. E o quinto fato que eu quero compartilhar com vocês é o cativeiro do reino de Israel. Sabe que toda a população foi para Israel, os que nasceram do deserto inclusive, tomaram posse da nação da terra de Canaã, expulsaram os seus moradores e construíram as suas moradias e cresceram lá na terra de Canaã. E até formaram reinos maravilhosos, né, que Deus, através de Davi, de Salomão, né, então formaram aquele reinado lá de Israel. Então, em dado momento lá, depois de Salomão, depois de que passou Davi, passou o reinado de Salomão, então os reinos de Israel, o reino de Israel ficou dividido no reino do norte e no reino do sul. No reino do norte ficou como o reino de Israel, e o reino do sul ficou como o reino de Judá. Mas só que, com o passar dos anos,
pela idolatria também, pelo pecado da idolatria, toda a nação do reino do norte de Israel foi levada cativa pelos assírios e todo o seu reino foi destruído. Porque vocês se lembram bem que Jeroboão construiu também bezerros e disse que esses bezerros eram os deuses que tinham trazido eles da terra do Egito, e não o Deus que eles estavam adorando. E então, no livro de 2 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 9, diz assim: contra o reino de Israel, o reino do norte, subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros ao rei do Egito e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, que era onde tinha o reino de Israel, o reino do norte, o reino de Israel, e transportou todo Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Bor e ao rio Gozã, nas cidades que eram pertencentes aos medos. Quer dizer, Deus mandou em cativeiro, acabou com o reino de Israel e mandou em cativeiro pelas mãos dos assírios. Então, por quê? O que sucedeu? Sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, e esse foi o motivo de eles serem levados cativos pelo rei da Síria para a terra da Síria. Então, eles começaram a viver lá, acabou o reino de Israel, então eles começaram lá também, como já faziam antes na terra de Israel, a idolatria dos deuses que lá existiam. Então eles andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então todos os reis que reinaram em Israel, desde Jeroboão até Oséias, o último, então eles levantaram para si colunas, poste-ídolos e adoravam Baal e outros deuses mais, até que não houve jeito para eles. E então eles foram levados cativos. Então Deus falando sempre a Israel, dizendo para eles: não adorem deuses que não o único Deus verdadeiro. E aconteceu que desprezando todos os mandamentos de Deus, eles então construíram ídolos para si e passaram então a adorar os ídolos das nações, de outras nações. E um deles, que era um dos mais famosos, era o deus Baal. Eles fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. E chegaram a ponto de queimar os seus filhos e suas filhas como sacrifícios aos deuses dessas nações. Praticar adivinhações, tantas coisas. Então, eles se venderam a si mesmos para fazer o mal perante a face do Senhor e rejeitaram ao Deus de Israel. Por isso, então, o que aconteceu? Eles foram levados cativos para a Síria e eles permaneceram lá durante um tempo muito grande, até que o Senhor afastou para si, para a terra da Síria, o reino de Israel, que não quiseram se arrepender do pecado de idolatria, pecados gravíssimos que faziam perante Deus. E o último aqui que eu tenho para comentar com vocês é o fato 6. Fato 6 também diz de um outro tipo de pecado, que é também uma rebelião, uma das rebeliões fatais contra Deus. O cativeiro do reino de Judá. Quando Israel foi levado cativo, Deus preservou no sul o reino de Judá.
que ele tinha prometido a Davi, que teria sempre um rei perante ele lá em Judá. Mas chegou um tempo também que a nação de Judá, o reino de Judá também cometeu o mesmo pecado que o reino de Israel tinha cometido. Então o que aconteceu? Pecado da idolatria invadiu também de forma muito forte a nação de Judá. Então todo o reino de Judá também foi levado cativo para a Babilônia, através das mãos de Nabucodonosor. E apesar de diversas profecias que Deus tinha levantado, todos os seus profetas, de muitos anos, até chegar no rei Zedequias, então eles não obedeceram. Então eles continuaram a praticar a abominação e todo tipo de idolatria, de feitiçaria, de todo mal no reino de Judá. Então todo Judá foi levado cativo para a Babilônia, e segundo a profecia que Deus usou Jeremias para falar, Judá ficaria cativo em Babilônia durante 70 anos. Eles ficariam cativos lá, até que eles fossem libertos da idolatria. Então a cidade de Jerusalém foi destruída, e juntamente com a cidade de Jerusalém foi destruído também o templo do Senhor. Então tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém durante 11 anos, fez o que era mal perante o Senhor e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava a respeito da destruição e do cativeiro da Babilônia. Então ele se rebelou contra o reino da Babilônia, que era o rei Nabucodonosor, que reinava na época, e tinha juramentado a Deus que não se rebelava, mas endureceu sua cerviz, tanto se obstinou no seu coração, não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Então, o reino de Judá também ficou preso na cidade da Babilônia, no reino da Babilônia, durante um tempo. Esse tempo foram 70 anos, até que Deus resolvesse trazer eles de volta para a terra de Canaã. Agora, olhando esses 6 fatores que eu coloquei aqui, a respeito das rebeliões, que eram pecados fatais, então nós passamos então agora para o tempo presente, o tempo de hoje. Olha, o tempo de hoje, eu tenho uma comparação a fazer do que acontece no tempo de hoje. O tempo de hoje, comparando ao tempo passado, é muito pior. Os dias que nós estamos vivendo, o século 21, é muito pior do que todos aqueles povos que viviam na antiguidade. Então, uma multidão de pecados e rebeliões contra Deus são praticados hoje em toda a face da terra. E hoje nós temos, então, mais de 8 bilhões de pessoas pecadoras. Então, os pecados da humanidade atual, hoje, ultrapassam sobremaneira em quantidade, em qualidade e perversidade. E quanto mais o tempo passa, mais inventam-se pecados e obstinação, teimosia contra Deus, idolatria. E eu quero terminar lendo aqui em 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, quando diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E o profeta Pedro estava dizendo aqui a respeito dos habitantes lá do primeiro século, lá da época que Jesus tinha sido crucificado, de lá para cá. Então, Pedro está dizendo: assim também haverá falsos mestres entre vós, os quais
e introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho do Senhor, quer dizer, o caminho de Deus, o caminho de Jesus, o caminho do cristianismo. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Então Pedro está profetizando, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos vierem a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo que virá breve. Então nós estamos anunciando isso hoje. Pedro e nós, cristãos, que estamos vivendo na face da terra hoje, nós estamos dizendo que Jesus Cristo voltará em breve e a humanidade precisa se arrepender. Se não se arrepender, o que vai acontecer? A mesma destruição que teve os povos antes, terão agora, no século 21. Mas pior ainda, que serão destruídos aqueles que não acreditarem em Jesus, não se arrependeram de seus pecados, e mais ainda grave, serão réus do fogo eterno, aqueles que não se arrependerem. Por quê? Lá atrás, quando aqueles povos que Deus destruiu não tinham Jesus lá com eles, apesar de terem os profetas, mas não tinham Jesus com eles. E nós hoje, no século 21, nós temos Jesus, temos a palavra dele, teve a morte dele, ele derramou o seu sangue e comissionou a sua igreja, os seus filhos, para que testemunhassem a respeito deles, para que eles não entrassem na perdição eterna. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje que o mundo hoje está muito pior do que o mundo de antigamente. E o que resta então para a humanidade? A Bíblia diz que os tempos que nós vivemos hoje é pior, mas atualmente eu digo uma palavra minha aqui agora, mas baseado na Escritura Sagrada. Atualmente, no século 21, as cidades de Sodoma e Gomorra perdem em muito para as cidades de hoje, a ponto daquelas cidades antigas serem consideradas de longe atingido menor grau de pecaminosidade do que o pecado que existe hoje. Daí então a necessidade de estarmos bastante atentos, todos nós agora, falo agora para nós, atentos ao comportamento da sociedade moderna em que nós vivemos, tendo em vista que os padrões de moralidade atualmente se elevam em muito em sua devassidão. Portanto, nós precisamos observar as Escrituras Sagradas e os padrões de Deus escritos na Palavra de Deus, que é a Bíblia, que é aquilo que Deus deseja para nós, pois o mundo antigo e aquelas cidades estão colocadas para nós como exemplo de como Deus trata adequadamente e considera o pecado diante da sua perfeita santidade. Então, a mensagem que fica para os dias em que nós estamos vivendo é esta aqui. Ora, não adianta você dizer que não acredita, porque isso não vai resolver nada, não vai resolver a situação do pecado. Se você não acredita que o pecado leva a pessoa à perdição eterna, e nós, os seres humanos do século 21,
estamos em pecados de desobediência a Deus, muito piores do que as nações que foram destruídas antigamente, então não adianta você dizer que não acredita, porque está escrito e foram colocados como exemplos para nós. Mas eu pergunto, você que não acredita na palavra de Deus, você vai pagar para ver, se você viver até lá? Porque Jesus vai voltar e não demora muito. Então é temeroso não crer hoje, porque há um tempo todas as coisas para tudo debaixo do céu acontecerem. Nada precisamos resolver, que nós precisamos resolver aqui, esperará para sempre. Tudo tem um tempo, uma época determinada para acabar. E, inclusive, a oferta hoje da vida eterna, através do sangue de Jesus Cristo, do perdão de pecados e a posse da vida eterna está sendo oferecida hoje pelos filhos de Deus, pela igreja que habita na terra hoje. Mas chegou o tempo de você tomar essa decisão. Se você não tomar essa decisão enquanto há tempo, eu digo a todas as pessoas, as coisas não vão esperar que você tome a decisão, esperar para sempre, porque já existe um dia marcado, que nós não sabemos ainda, mas que está perto, que Jesus voltará. Então, de uma maneira ou de outra, as coisas que você espera que vão acontecer, pode não acontecer, porque primeiro, você pode morrer. E segundo, Jesus pode vir antes que você morra. Então, você tem que tomar uma decisão, precisa de tomar uma decisão urgentemente, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não crer, você pode se lamentar profundamente. Será que nós sabemos, temos real conhecimento do que aconteceu com Jesus? Então, vou falar algumas coisas aqui para encerrar. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, a respeito de Jesus, se cumpriu na pele de Jesus, no corpo de Jesus. Olha, a sua perseguição, seu sofrimento, desde o nascimento dele, o seu trabalho, as tentações, a vergonha que passou, o desprezo de familiares, as críticas exaustivas que recebeu, os xingamentos, as dores, as contradições, desprezo, traição de quem se beneficiou dele, julgamento noturno e injusto, falsas acusações, prisão, blasfêmias, zombaria, cuspido no rosto, esbofeteado, chicoteado, esmurrado, ferido na cabeça por espinhos, por carregar um peso insuportável da cruz por uma longa distância, ter os seus pés e mãos furados com grandes cravos, obrigado a beber fel, traspassado com grossa lança, quase todo o seu sangue derramado, foi crucificado vergonhosamente, quase nu perante multidões, trocado por um criminoso chamado Barrabás, odiado por muito tempo, odiado sem nenhum motivo por muito tempo. Quando nós não cremos em Jesus, quando rejeitamos, quando desprezamos, não dando ouvidos à sua voz e ao seu amor que ele oferece sobre perdão de pecados e a vida eterna, será que nós estamos conscientes e tendo certeza daquilo que nós estamos fazendo? Será que nós estamos de bom juízo fazendo isso? Será que nós temos noção de que nós estamos entendendo tudo que se passou com Jesus, todo o seu sofrimento, a traição, abandono e desprezo dos seus amigos íntimos? Será que nós temos pelo menos um pouco de compreensão, conhecimento e consciência de que se nós rejeitarmos Jesus, nós estamos recusando a vida eterna, estamos recusando a participar da vida eterna e temos o nosso pecado perdoado? Será que continuaremos com corações endurecidos, desprezando o maravilhoso convite de Jesus Cristo que vinde a mim, que diz, vinde a mim, recebereis
o perdão de pecados, recebereis a vida eterna, receberão alegria e que nunca passará, mas vocês deverão receber Jesus, crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, porque fatalmente a destruição virá e não vai demorar muito. Como eles, as nações passadas, não acreditaram, que ninguém que está me ouvindo aqui nesta hora tome o exemplo das nações anteriores que foram destruídas, mas creiam em Jesus para serem salvos. Não só você, mas como também a sua família e todos os seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Creia em Jesus e receba Jesus neste dia como Senhor e Salvador da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma novidade aqui para todos vocês. No próximo programa, na próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui um quadro, um painel diferente. O primeiro que vai acontecer no podcast que a Bíblia fala. Nós vamos ter aqui perguntas e respostas. Nós vamos ter alguém conosco aqui que fará perguntas. Nós tentaremos responder as perguntas que serão feitas aqui, de acordo com o que a Bíblia fala. Então, se você deseja também fazer alguma pergunta aqui para o nosso podcast, qualquer dúvida que você tenha a respeito da Bíblia, de tudo que foi mencionado aqui, e talvez até outras coisas que você não ouviu aqui ainda na Bíblia fala, no nosso podcast, mas dúvidas que você tem a respeito da Bíblia Sagrada, algumas coisas que você deseja muito saber e não sabe, mas em outras que você também tem dúvidas, você pode fazer aí nos comentários aí a sua pergunta, fazer as suas anotações e mandar para nós aqui essas questões que nós vamos tentar responder aqui mais rápido possível, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Deus que abençoe as suas vidas em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.